E segunda-feira de grande repercussão, a mídia esportiva aqui, muito feliz aqui, muito empolgada com o Palmeiras e falando no tri do Verdão. E o Palmeiras colado aí no Botafogo, vai assumir a liderança logo e já projetando o próximo jogo. Pessoal, acompanhe o vídeo até o final que tá muito interessante. Atenção, Bruno, antes até de analisar os lances, que nós estamos numa reta final de campeonato, onde o Palmeiras e Botafogo estão disputando ali ponto a ponto. Na rodada anterior, o Botafogo reclamou de uma arbitragem paulista em seu jogo. Hoje o Palmeiras teve uma arbitragem carioca e o Brasil é gigante. É algo que a arbitragem, né, a comissão de arbitragem também tem que ter olhos para isso. Eu acredito muito que não tenha nada a ver, mas ao mesmo tempo você gera um desconforto com escalas assim, um para o outro time. Então, uma escala carioca no jogo do Palmeiras, uma escala paulista no jogo do Botafogo. É algo que a comissão de arbitragem precisa ficar atenta. A gente viu o árbitro, eu não lembro agora se foi no segundo, no terceiro gol do Juventude, até no segundo gol, se não me engano, é a arbitragem atrapalhando a jogada antes do chute. Tem algumas polêmicas, sim, e a gente vai analisar. Acho que a primeira polêmica é um pênalti pedido em cima do Estevão, não é isso, Bruno? Isso, uma espécie de Kasparov, Mequinho, Deep Blue. Ele é um grande mestre. Zinho, você concorda com o Abel? É por aí? O que você achou da entrevista coletiva dele? Eu gosto demais, né? Eu sou fã do Abel. Eu gosto, sim, do modelo de gestão dele. É um cara... Você viu quando ele falou do Estevão? Ele é muito importante na parte ofensiva, desequilibra, mas também é obediente sem a bola. E no meu time aqui, se o cara sem a bola não se comprometer, não vai jogar. Então, assim, eu acho legal. Eu tive treinadores assim. Eu acho que o jogador tem que entender o jogo num todo. Aí entra a parte que ele fala da cabeça. Claro que o cara, né, é a mente que vai controlar, mas cada um tem as suas características, as suas virtudes, né, o seu potencial. Não é todo mundo que é igual, sem dúvida. E aí o Abel diz que, assim, para um campeonato tão longo, Campeonato Brasileiro, 38 rodadas, né? Então você tem que ter esse corpo físico bem preparado, mas o mental também, o emocional também, porque dentro do jogo acontece muitas variantes. Esse jogo mesmo de hoje ele falou aí, né? Você está ganhando, o time empata, está jogando na casa do adversário, o adversário é forte em casa, está brigando na parte de baixo da tabela, o Juventude, mas em casa só tinha perdido 2 jogos. Então, assim, é um time que é difícil ser batido fora de casa. E você tem que ter esse controle emocional, essa mente muito focada para você não perder esse ritmo dentro da partida. E aí o seu corpo obedecer, a técnica, a qualidade individual de cada um aparecer. Eu gosto muito, o Abel, ele vai para uma coletiva quando ele está mais tranquilo para falar só do futebol, né, quando ele não está muito pilhado, e é normal também estar pilhado, né, a pressão que é em cima do treinador. Ele é muito bom, né? Ele fala de futebol, ele fala daquilo que aconteceu, ele dialoga sobre bola, sobre tática, sobre a parte emocional, sobre a parte técnica. É um cara que tem conteúdo e são boas as entrevistas dele. Quando ele não está pilhado, são muito boas as entrevistas dele. Eu já vou chamar a Renata com a questão da arbitragem. André, para a gente concluir essa parte psicológica, a gente entra justamente nas 8 rodadas finais do campeonato. Aquela que Guardiola entende são as decisivas da competição. São, né? E isso envolve esse lado psicológico que a gente sabe que é muito forte do Palmeiras, mas, não sei, temos dúvidas sobre o lado do Botafogo? Eu não diria que temos dúvidas pelo lado do Botafogo. Temos curiosidades para entender como o Botafogo vai lidar com essa dupla jornada, porque é apenas a Copa Libertadores que está em jogo, né? E as coisas vão se afunilar de tal maneira, como você lembrou, que o jogo que pode decidir o campeonato, né, o que se chama de, entre aspas, a final de um campeonato em pontos corridos, é a visita do Botafogo ao Allianz Parque, quando a Copa Libertadores, a decisão, se o Botafogo lá estiver, eu acredito que estará, vai dominar, né, a cabeça dos jogadores, da comissão técnica, da torcida do Botafogo, e por melhor que seja o trabalho
de separar as coisas, colocar o foco naquilo que está mais perto, como é que você vai parar de pensar na decisão da Copa Libertadores? Então eu tenho curiosidade para entender, passando pelo Peñarol, como que o Botafogo vai manejar essa situação. A resposta em relação ao Palmeiras a gente já tem. A gente já tem há muito tempo, porque no ano passado aconteceu a mesma coisa. Não foi rigorosamente a mesma coisa, porque o Palmeiras saiu da Libertadores nas semifinais. A desclassificação esse ano foi mais cedo, o Palmeiras ficou só com o Campeonato Brasileiro antes, né, agora em 2024. E jogos como esse, principalmente depois da última atuação contra o Red Bull Bragantino, mostram o nível de controle que o Abel tem sobre os jogadores na questão da mentalidade. Então, é um treinador junto com esses jogadores, muitos desses, construindo uma era de títulos que a gente não vê sempre num clube glorioso como o Palmeiras. E esses atletas estão demonstrando em campo, liderados por esse técnico, que querem ganhar mais um campeonato. Sim, eu acho que tem a coisa do terceiro título brasileiro seguido. Isso pode funcionar como um objetivo, né? Como alguma coisa a ser perseguida. Mas olha, não é fácil. Se o Palmeiras estivesse desatento, dispersivo, a gente poderia falar, também é o fim de uma era, é o fim de um ciclo. É até inconsciente. E nada disso a gente está falando, porque o Palmeiras faz partidas como a de hoje. Vamos lá então com a Renata Ruel. E aliás, o Abel confirmou aquela impressão que o André Kfouri trouxe aqui pra gente, que o Estevão é elogiado desde sempre, não só pelo que faz com a bola, mas também sem a bola. E aí, Renata, com a bola, além do gol, da assistência, ele causou problemas para os adversários hoje e questões duvidosas ali da arbitragem. Vamos ver o pênalti primeiro, Renata? Vamos começar pelo lance do pênalti pedido em cima do Estevão, sim, Bruno. E é interessante a gente analisar que ele tem a posse de bola, ele toma a frente e o zagueiro, o defensor, ele tenta dar um bote na bola, mas primeiro ele atinge o Estevão. A bola depois que bate nesse zagueiro, no Zé Marcos, se não me engano, e vai para escanteio. Mas o primeiro bote é no Estevão, que estava em pé, que tinha o controle da bola. Para mim, é uma falta imprudente. O que diz o texto da regra sobre um lance imprudente? É quando o jogador age sem precaução, age sem atenção, com desatenção no lance. Então, para mim, ele vai disputar essa bola sem precaução, sem atenção. E uma disputa assim se torna imprudente pela regra do jogo. Isso é infração pela regra, dentro da área, para mim, é pênalti. Para mim, foi um pênalti não marcado a favor do Palmeiras nesse lance. No campo, o árbitro não deu e o VAR manteve a decisão, mas para mim de forma equivocada, Bruno. Teve também o lance que o André destacou mais cedo, e o Zinho também, da arrancada do Estevão na segunda etapa, onde ele é derrubado 2 vezes pelo mesmo jogador. O primeiro, o André chamou muito a atenção o fato do Estevão ainda levantar, né, André? E continuar no lance. E aí depois ele é derrubado ali próximo da área, Renato. Eu acho que esse lance é muito didático, porque você realmente tem uma primeira falta e depois uma segunda falta. O árbitro aplica só cartão amarelo na segunda falta por entender que ele impede um ataque promissor. E eu concordo que na segunda falta ele impede um ataque promissor e não uma oportunidade clara de gol em função da lateralidade, por estar chegando ali o goleiro e mais um zagueiro. Não vejo como uma oportunidade clara de gol e sim um ataque promissor, cartão amarelo bem aplicado na segunda falta. Agora, a primeira falta que o Estevão ele levanta e segue, para mim não é questão de que é uma falta tática, é uma natureza da falta que é uma falta temerária, é uma entrada forte. E essa entrada forte, onde o jogador só vai para parar o Estevão, vai na perna do Estevão, é uma ação temerária para cartão amarelo. E aí você tem um ponto interessante. A segunda falta é ataque promissor, cartão amarelo. A primeira falta é temerária, o árbitro deveria ter aplicado, sim, cartão amarelo pela primeira falta, que foi uma ação temerária, porque a vantagem não extingue a natureza da falta quando ela é temerária, então ele tem que dar o cartão amarelo por essa entrada mais forte, e aí o segundo amarelo por impedir um ataque promissor, automaticamente o vermelho. E você teria uma outra curiosidade, que se fosse ao contrário, por exemplo,
Se a primeira falta fosse uma questão tática e não temerária, e a segunda fosse uma entrada mais forte e não tática, aí seria só um amarelo, porque ele aplicou a vantagem teria ocorrido. Mas do jeito que foi, era amarelo no primeiro lance por falta temerária e amarelo no segundo lance por impedir um ataque promissor. Consequentemente, cartão vermelho em função dos 2 amarelos. Isso pode, a regra permite, e a minha interpretação é essa desse lance, Bruno. Muito interessante isso, né, André? Sim. E até curioso que durante a partida, no momento da reclamação, o Gustavo Gomes vai cobrar o árbitro e ele aponta justamente a primeira falta. E ele questiona aí o cartão pela primeira falta. Não sei se ele cobrava direto um vermelho da primeira ou se ele cobrava os 2 cartões. Mas não existiu a punição pela primeira falta. E vamos supor que o árbitro tivesse feito o que a Renata acaba de dizer que seria o correto, na interpretação dela, claro. Mas eu aposto que ela está certa. Eu só discordei da Renata uma vez, aqui no nosso ambiente. Nunca mais eu vou fazer isso. Mas foi um lance interpretativo. Mas se o árbitro tivesse cumprido a regra da maneira que a Renata enxerga, o que teria levado a isso? A mentalidade do Estevão de prosseguir no lance, não cair na primeira falta e tentar aproveitar a sequência para fazer o gol, porque na segunda falta ele já está, digamos, dobrando a esquina na direção do gol. Isso. Isso também não é comum. Ou está tentando chegar dentro da área para ser derrubado dentro da área. Né? Falando a respeito desse resultado, e dá pra gente olhar para 2 lados dessa vitória. O lado, obviamente, bom é conquistar um resultado fora de casa contra um time que, por mais que esteja na parte de baixo da tabela, já tirou ponto de muita gente grande nesta competição. Uma equipe que é muito aguerrida e que, se não fosse por isso, claro, não teria feito 3 gols no Palmeiras. Dificultou ao máximo o jogo a equipe do Juventude, que não é das piores. Na minha visão, nem tem time, pelo que tem jogado no Campeonato Brasileiro, para brigar contra o rebaixamento, como nesse momento se encontra. Tá? Acho que o Juventude tem time para ficar ali 13º, 12º, um pouquinho meio de tabela. O Juventude tem um time arranjado na competição, ajeitadinho. Tá? Então, começa por aí um elogio feito ao adversário. Outro ponto importante, claro, né? Não outro ponto, ou vou usar aqui, né, a brincadeira que seria a conexão que eu queria fazer. Outros 3 pontos, no caso, que foram fundamentais para o Palmeiras. 3 pontos porque o Botafogo tropeçou contra o Criciúma no final de semana, né, ou no começo desse final de semana. E aí o que aconteceu? O Botafogo ficou estagnadinho ali na primeira colocação, porém, com uma vantagem que, com essa vitória do Palmeiras, novamente a situação ficaria de 1 ponto de diferença. Ou seja, se o Botafogo tropeçar de novo e o Palmeiras conquistar mais um resultado positivo no campeonato, o Palmeiras, o que ele faz? Ele não só ultrapassa o Botafogo, como abre vantagem, ou então se o Palmeiras empatar e o Botafogo perder o próximo compromisso dele, o que acontece? O Palmeiras empata em pontuação, mas pelo saldo de gols ele consegue superar o resultado. Então, o Palmeiras tem aquilo que eu tenho dito nos últimos tempos, desde aquele mês de agosto tenebroso, em que o Palmeiras ficou pelo caminho na Copa do Brasil e na Libertadores. O Palmeiras, no Campeonato Brasileiro, só depende dele. É faca e queijo na mão. Tem 2 confrontos diretos. Se bem que um vai deixar de ser confronto direto pelo que tem acontecido nessas últimas rodadas, que é contra o Fortaleza. O Fortaleza tem perdido força, beleza, ele tá ali numa pontuação ainda que matematicamente lhe garante brigar pelo título, mas eu não vejo fôlego na equipe do Fortaleza para isso. E o Palmeiras pode, já no próximo jogo, tirar de cena esse rival, porque justamente vai ser o enfrentamento que o Palmeiras vai ter em casa contra o tricolor lá do Ceará. Portanto, o Palmeiras tem uma chance de já escantear um desses rivais na briga pelo título. E depois, ainda nessa explicação que eu estou dando em relação a Palmeiras e Botafogo, tem o confronto direto. Palmeiras e Botafogo, 36ª rodada na semana da final da Libertadores. Então, se o Botafogo for à final da Libertadores, ele vai ter a preocupação não só de se preparar para esse jogo super importante que vai ser o maior da história dos caras, como
ter a partida contra o Palmeiras provavelmente antecipada para terça-feira, entre 26 ou 27 de novembro, vai depender muito aí do calendário da CBF, e com isso ter de correr contra o tempo, né, se desgastar um pouco mais, e o Palmeiras com semana cheia para trabalhar, pegar um Botafogo, digamos assim, um pouco mais preparado para conseguir esse resultado em casa, e aí no que depender do campeonato, repito, sempre se essa situação matemática ficar favorável ao Palmeiras, de ele conseguir essa vitória e ao partir para o tricampeonato brasileiro, tá? Então essa também foi outra parte super importante do jogo. A terceira, a recuperação individual de um jogador que até esse jogo contra o Botafogo, quando o Palmeiras tem a expectativa do retorno do meia Maurício, que está machucado, é do cara que justamente agora volta a assumir essa condição de protagonismo no meio-campo do Palmeiras. Rafael Veiga, 3 gols marcados, partida de gala, como há muito tempo. Aliás, em 2024, o Veiga não tinha feito um jogo com esse nível de atuação. Portanto, palmas a Rafael Veiga, é aquilo que eu falei em um dos últimos vídeos que eu gravei. O Maurício se machucou, mas é hora de confiar no Veiga e a chance dele mostrar o tamanho da história que ele tem no Palmeiras, que era uma decepção em 2024, não estava jogando bem, não era o Rafael Veiga que queríamos. Esse sim é o Rafael Veiga que o Palmeiras espera que dentro de campo faça acontecer. Portanto, um Palmeiras que além de ter um Estevão de volta, jogando praticamente o jogo todo, arrebentando com a boca no balão, fazendo o gol dele, dando assistência para um dos gols do Rafael Veiga, teve essa somatória de 2 figuras que são amplamente decisivas e que precisam ser, né, cada vez mais nesta reta final de campeonato. Então são 3 aspectos super legais da gente valorizar a vitória do Palmeiras. Por outro lado, tá? Aí tem que fazer análise, não só análise do torcedor, do cara que está mais empolgado, e ele tem todo o direito de estar sempre pensando positivo no Palmeiras, aquela análise mais racional, que vocês me conhecem, que eu nunca vou deixar de fazer a análise jornalística. Um Palmeiras que deu muitos erros gratuitos ao Juventude para também ter feito 3 gols. Um Palmeiras que brincou na partida em muitos momentos de arriscar um resultado que era extremamente fundamental, como conseguiu, mas se arriscou a perdê-lo para essa briga pelo título. A zaga do Palmeiras hoje foi qualquer coisa. A começar pela lateral direita, a tal da volta do Marcos Rocha, vocês sabem, para mim não tem que ser o lateral direito do Palmeiras, um jogador que é instável, que é inconstante, levou um cartão bobo no jogo, aliás, deu sorte, assim como o volante Jadson do Juventude deveria no segundo tempo ter sido expulso por uma falta em cima do Estevão, aliás, ele fez 2 faltas no mesmo lance em cima do Estevão, e era para ter sido expulso, tá? Porque Estevão partia em progressão ao gol e manda a regra que se ele parte em progressão ao gol com o último zagueiro nas costas dele, sem qualquer interferência de qualquer outro companheiro de equipe do adversário, se o cara faz a falta, é para cartão vermelho, o Marcos Rocha também deveria ter sido expulso no primeiro tempo por uma baita solada que ele dá na canela do jogador da equipe do Juventude. Portanto, se arriscou o Marcos Rocha a já deixar o Palmeiras com 10, tá? Gustavo Gomes, partida instável, tá? Inclusive, segundo gol do Juventude, uma falha bizarra no Gustavo Gomes, em que a bola vai praticamente no pé dele, fica catando um cavaco na área e o Palmeiras toma o gol de empate. Terceiro personagem importante na partida. Primeiro tempo do Richard Rios foi uma tragédia, muito ruim, inconstante, fora do time, errando todos os passes, aliás, não só errando passes, dando um calcanhar gratuito para um Juventude que deu uma bustigada na trave numa jogada dele. Depois o próprio lance do gol, mal na tentativa de cruzamento de cabeça, ele e o Marcos Rocha bateram literalmente os 2 cabeça e o gol da equipe do Juventude de empate no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, cresceu de produção, mas assim, o básico do básico, porque ele fez a jogada de um dos gols do Veiga e o gol dele, que na verdade a bola desvia na barreira e errar o chute, deu sorte, acabou fazendo o gol. Mas de resto, uma partida muito abaixo da média desse jogador para mim, que é muito mais ativo na seleção colombiana do que irregular na equipe do Palmeiras. E por fim, além disso, falar do centroavante mais inútil desses últimos tempos com a camisa do Palmeiras, que coincidentemente, olhem só, é o artilheiro do time no ano. Mas e qual o problema? É aquilo que eu sempre falo. Pontos fora da curva no futebol acontecem.
Dimba já foi artilheiro de campeonato. Josiel já foi artilheiro de campeonato. Souza Caveirão já foi artilheiro de campeonato. Por que o Flaco Lopes também não pode ter essa chance? Só que é um jogador mediano para baixo. De 104 minutos da partida, ele não conseguiu um chute a gol. Ele conseguiu uma trombada ali com a zaga que acertou o passe para o Richard Rios fazer a jogada, ou o toque para o gol do Veiga, e mais nada. Como é que pode o centroavante da equipe passar 104 minutos do jogo sem chutar gol, sem disputar uma bola, sem conseguir um carrinho? Nada. Zero. Absolutamente nada. Com o Rony no banco, com o Dudu no banco, com o Rômulo no banco. Ou seja, o Abel, além de tudo, flertou com esse erro. E também corrigiu a besteira de ter tirado o Aníbal Moreno porque já tinha amarelo, mas qual o problema? O Aníbal era um dos melhores, era a sustentação do meio campo no Palmeiras, né? Pra depois colocar o Fabinho, quando ele tinha colocado o Zé Rafael e o Mike no lugar do Marcos Rocha, o Palmeiras bateu o cabeça e ia tomar o terceiro gol do Juventude. Então corrigiu a besteira ali de ter tirado o Richard Rios, que também estava mal colocado no terceiro gol do Juventude. Ou seja, é um atleta inconstante. É um atleta que passa muito mais tempo no jogo dele tentando jogadas de efeito, quando tem que se fazer muito mais no arroz e feijão. E o centroavante eu nem falo mais nada. Porque, repito, é um atleta que precisa entender que para jogar no Palmeiras, ou o cara tem disposição, ou vai para o banco. Muita gente critica o Rony. Ok, não está no melhor momento no Palmeiras. Acho que talvez já faça hora extra, que se tiver que chegar a proposta no final do ano pode negociar. Tudo isso eu concordo. Agora, entre Flaco Lopes e Rony, em questão de disposição do que o time precisa, sou muito mais o Rony. Porque pelo menos demonstra algo que nem isso o Flaco Lopes tem a capacidade de fazer, que é dentro de campo se entregar até a última bola. Ou seja, Palmeiras venceu. Super importante, resultado gigante, ótimo para a reta final do campeonato. Mas com sustos desnecessários e, de novo, com participações individuais dentro de campo que poderiam ter comprometido um resultado que, ufa, graças a Deus que chegou. Torcedor do Palmeiras, o Verdão ontem aí, pessoal, mais uma vez aí deu show em campo aí, uma vitória aí que soma, se eu não me engano, pessoal, 9 vitórias consecutivas aí. Muito bom de saber agora que o Palmeiras, né, é o time que tá um ponto, né, pessoal, de assumir a liderança aí, logo aí, diante do Botafogo, né, pessoal. Ontem aí o Rafael Veiga surgiu da cinza, né, pessoal. Muitos estavam criticando, não estavam acreditando aí no Rafael Veiga. Ontem aí marcou várias vezes aí, né. O Estevão que abriu o placar, né, pessoal. E sem dúvida alguma é confiável, né. Pode acreditar que o moleque aí, o Estevão aí, sabe o que tá fazendo, não é por sorte, né. É um talento aí que nasceu com ele, né? Não é por acaso, não é assim que o jogo aí ele foi sortudo, né? Às vezes conta com a sorte, mas é mais, no caso, é técnica, né? É assim, saber que ele teve a oportunidade e está aproveitando aí diante do Abel Ferreira, né, pessoal? E teve o melhor desempenho aí, se comparando ao início da carreira do Hendrick, né? Pessoal, vamos lá. Abel se esquiva e diz que busca do Palmeiras pelo título é um jogo de cada vez. Goleada do Palmeiras sobre o Juventude aí por 5-3 na noite deste domingo em Caxias do Sul, jogando fora de casa, hein, pessoal? Deixou a equipe de Abel Ferreira a 1 ponto aí do Botafogo, que lidera com 61 a 8 jogos aí do fim, com um confronto direto na 26ª rodada aí. O treinador ainda prefere se esquivar de comentar sobre essa disputa. Temos que continuar a fazer nosso trabalho, jogar nossos jogos aí, um jogo de cada vez, sem pensar muito no que vai acontecer. Sabemos para que lutamos e só vamos saber o campeão no dia 8 de dezembro, pessoal. Então o Abel Ferreira aqui, ele não está sendo aquele técnico que quer entregar as fichas para o adversário, né, pessoal? Ele está sendo cauteloso em suas palavras. Isso demonstra aí confiança
que ele está sendo um técnico calculista, né? Eu acredito sim, pessoal, que logo aí, a questão, né, pessoal, no próximo jogo, o Palmeiras vencendo aí, já assume a liderança de vez, né? Esperamos que assuma logo, realmente aí, e fique aí, permanecendo na liderança e assim levar o título aí, o tri, né, pessoal? Deixa aqui a sua participação, o que você achou do jogo de ontem diante do Juventude. Se você for novo aqui, pessoal, sejam todos bem-vindos. Aproveite para se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo.